A paz de Jesus e o amor de Nossa Senhora esteja contigo, meu irmão e minha irmã. Hoje, 22º domingo do tempo comum, nós vamos partilhar a palavra de Deus que se encontra no Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, do versículo 21 ao 27. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos ser necessário que fosse a Jerusalém e sofresse muito por parte dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos escribas, e que fosse morto e ressurgisse ao terceiro dia. Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita, Senhor, isso jamais te acontecerá. Ele, porém, voltando-se para Pedro, disse: Afasta-te de mim, Satanás. Tu me serves de pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas as dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida a perderá, mas o que perder a sua vida por causa de mim a encontrará. De fato, que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro, mas arruinar sua vida? Ou que poderá o homem dar em troca de sua vida? Pois o Filho do Homem há de vir na sua glória, na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com o seu comportamento. Caríssimos irmãos e irmãs, no Evangelho de domingo passado, esse Evangelho de hoje é a sequência do domingo passado, Jesus fala para Pedro, depois de Pedro fazer a sua profissão de fé em Jesus, Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus disse para Pedro que quem o revelou foi o Pai que está nos céus. Ainda não tinham concebido, não somente Pedro, mas todos os discípulos, ainda não tinham concebido entre si o que era ser, qual era o plano que Jesus tinha para si e para eles também. Estavam numa mentalidade ainda muito humana. E quando Jesus, depois de Jesus revelar que era o Messias, eles não conseguiam conceber dentro de si um Messias derrotado, um Messias que fosse passar por esses tipos de sofrimentos. Pedro, então, se acha no direito de que Jesus fosse semelhante a ele, e não o contrário, ele semelhante a Jesus. Jesus quer que os discípulos entendam o caminho da cruz. Jesus quer que eles tomem a sua cruz, carreguem a sua cruz e o sigam. Queridos irmãos e irmãs, Jesus, ele não nos pede muito. Tudo aquilo que Jesus nos pede, ele passou primeiro. Jesus dá algumas condições no Evangelho de hoje. Jesus diz que a gente tem que negar-se a si mesmo, tomar a nossa cruz e segui-lo. Jesus está falando de vida eterna. Jesus está falando de salvação. Então não cabe a nós, assim como Pedro, saber o tempo de Deus para a nossa vida. Não cabe a nós dar sugestões para o que Deus tem que fazer ou não. Pedro se achou no direito de mudar os planos divinos, melhor dizendo. Pedro se achou no direito de dar sugestão àquilo que o Pai tinha designado para o seu filho. Irmãos, muitas vezes também a gente cai nessa tentação, de achar que Deus tem que fazer as nossas vontades. Muitas vezes nós estamos na caminhada e não compreendemos a cruz. O que é cruz para nós? O que Jesus passou, aqueles que o seguem, aqueles que assumem um compromisso verdadeiro, também passarão. Jesus fala de algumas condições para segui-lo. Então, Jesus fala se alguém quiser, então, ou seja, adesão pessoal. Eu tomo a decisão de segui-lo. Eu tomo a decisão de abandonar aquilo que não é divino, aquilo que não é de Deus, aquilo que não pertence ao reino de Deus, para seguir o Mestre. Então, se alguém quiser, então eu posso falar para o Senhor hoje: Senhor,
eu quero seguir-te. É uma decisão minha, né? Agora, quando eu assumo essa posição de segui-lo, eu também assumo as consequências do seguimento, né? Então, segui-lo implica a renúncia de si mesmo, a aceitação, principalmente a aceitação dos planos de Deus para a nossa vida. O que Deus tem reservado para nós? Será que nós estamos de acordo? Ou será que nós queremos igual aquela história, né? Que tem uma história que conta do homem que carregava a sua cruz e cortou os pedaços da cruz, e a cruz não serviu de fazer essa ponte entre a terra e o céu. Implica também em compromisso, né? Quais são os compromissos que nós temos assumidos com Deus? Irmãos, quando nós assumimos o compromisso com Deus e resolvemos segui-lo, o nosso destino é o mesmo do Mestre. O discípulo não tem um destino diferente do Mestre. Renunciar, tomar sua cruz, não é uma tarefa tão fácil assim, né? Carregar a cruz, gente, como é difícil carregar a cruz de cada dia, né? Mas Jesus, ele pede que nós façamos isso, né? Enfrentar esses sofrimentos, né? Os sofrimentos que nos são impostos, né? Aceitar a cruz é o mesmo que aceitar as perseguições. Aceitar a cruz é aceitar aquilo que Jesus aceitou como plano do Pai. É aceitar as perseguições, é aceitar a morte por causa do reino. E nem sempre nós queremos isso, né? Nem sempre nós queremos uma vida de sofrimento. Ninguém quer sofrer. E nós não vamos encontrar alguém que possa nos convencer que vamos parar de sofrer aqui nessa terra. Jesus sofreu porque amou. E segui-lo importa então em amar, né? Quantas vezes nós também não queremos amar, né? Quantas vezes a gente se apropria de um Deus e quer um Deus só para nós, um Deus que esteja sempre, né? Um Deus, melhor dizendo, né? Entendo bem o que eu vou falar, mas um Deus quebra galho. A hora que a gente estala os dedos, Deus vem correndo para fazer as nossas vontades. Isso não é seguir, não é tomar sua cruz, isso não é renunciar, isso não é compromisso com Deus. Segui-lo, tomar sua cruz de cada dia, é se colocar à disposição de Jesus nessa terra. É se colocar à disposição do reino, sem temer as consequências, né? Jesus vai falar no versículo 25, em salvar, perder. Perder e encontrar. Né? Encontrar essa vida. Quem encontra a vida, Jesus é o quê? Caminho, a verdade e a vida. Quem encontra Jesus, dá um passo concreto na sua fé e se arrisca. Vai em frente. Não tem medo das consequências, porque sabe que Deus há de honrá-lo. Porque sabe que Deus tem preparado para nós algo que não se compara com os sofrimentos terrenos. Deus tem reservado para nós, reservado para mim, reservado para você, meu irmão, minha irmã, o céu, a eternidade. Então não nos conformemos com este mundo, mas façamos aqui a vontade do Pai. Façamos aqui aquilo que o Senhor tem preparado para nós, aquilo que foi destinado para nós. Eu não posso carregar a tua cruz, nem você a minha. Cada um carregue a sua cruz. A cruz está pesada? Talvez esteja assim, né? Muitos irmãos passando por algumas dificuldades para carregar a sua cruz. Mas, irmão, irmã, não desista. Não desista. Isso vai passar, né? A cruz que nós carregamos hoje, ela nos dará força. Mas daqui à frente, né? A gente olhar para trás, nós percebemos quantas cruzes nós já vencemos nessa vida. Quantos quilômetros nós já carregamos a nossa cruz. Vale a pena. Vale a pena carregar a nossa cruz quando sabemos que Ele já fez a parte dele por cada um de nós. Já nos deu salvação. Carregou sem reclamar a sua cruz pelos nossos pecados. Então, nos coloquemos então
à disposição do seu reino, nos coloquemos então à disposição de Jesus, fazendo bem nessa terra, propagando o seu evangelho, levando ao outro esse amor divino, esse amor que é salvação para todos nós. Louvado e bendito seja, Senhor, nós te bendizemos, nós te agradecemos pela nossa salvação, pela eternidade que tu reservaste para a gente, por tudo, Senhor, que tu sofreste, Senhor. Não permitais, Senhor, que o teu sofrimento tenha sido em vão para me salvar. Então, eu reconheço, Senhor, a necessidade de ti. Eu reconheço, Senhor, neste dia, neste domingo, Senhor, total dependência a ti. Então, peço-vos, Senhor, ajuda-me a carregar, Senhor, a cruz de cada dia, aquilo que me é imposto, Senhor. Que eu não veja como um fardo, Senhor, mas que eu abrace essa cruz, assim como tu abraçaste a sua. Que eu possa então, Senhor, um dia chegar ao reino dos céus com meus irmãos, com minhas irmãs, aqueles que passaram conosco aqui nessa terra. Louvado seja Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.